Existem algumas atividades que podem ser feitas para ajudar no desenvolvimento dos nossos bebês. Elas, de uma maneira geral, fazem com que o bebê consiga se desenvolver bem. O bebê vai se desenvolver sem essas atividades, mas a gente fazer isso é muito prazeroso pra gente poder brincar com o bebê e tá ajudando, estimulando, e também pro bebê conseguir ter essa percepção das coisas e conseguir se desenvolver bem. Então, assim, é muito importante, pode ser feito desde os primeiros dias de vida do bebê, desde o primeiro mês. Aqui em casa a gente faz desde o primeiro mês da Alice, já fazendo passo a passo, um pouquinho por dia, foi aumentando. E hoje em dia ela é super desenvolvida, graças a Deus, e tá prestes a engatinhar. Acredito que não vai demorar muito. Esse vídeo, então, são de atividades que podem ser feitas de 0 a 4 meses. A Alice hoje tem 4 meses e meio e a gente só conseguiu estar gravando esse vídeo agora. De uma maneira bem simples, existem duas coisas importantes relacionadas ao desenvolvimento do bebê. São os movimentos, a questão da motricidade e o desenvolvimento cognitivo. Então, o desenvolvimento motor fino são coisas pequenas. Por exemplo, o movimento de pegar, de pinça e o de pegar. Depois, desenhos, a escrita, os riscos. E o grosso são como movimentos como andar, falar, subir, descer, sentar. No desenvolvimento cognitivo, a principal característica é a percepção do ambiente. Isso já acontece desde recém-nascido. A percepção, o planejamento, identificar o contexto é uma coisa muito importante para o bebê. E com essas atividades a gente auxilia tanto a parte motora quanto na parte do desenvolvimento cognitivo. Existem muitos bebês que não gostam de ficar de bruços. No início é até um pouco desconfortável, eles choramingam um pouco até eles acostumarem e aí ficarem satisfeitos com aquela posição e acostumados. Uma dica para esses bebês é você colocar o bebê de bruços no seu colo 2, 3 vezes por dia por alguns minutinhos. Numa brincadeira, coloca no colo, tenta fazer com que ele se sinta mais confortável, que no seu colo ele consiga sustentar a cabeça, porque ele aprendendo a sustentar a cabeça, ele já vai ficar mais confortável quando você colocar ele de bruços. Uma outra coisa muito importante é que essa posição de colocar o bebê de bruços, como a gente vai ver nos vídeos e vai comentar logo, ela é para as atividades. Desde os anos 90, não é aconselhado mais que a criança durma de bruços por conta do risco de morte súbita. Então, se o seu bebê gosta de dormir de barriguinha para baixo, ou você fica supervisionando, ou você muda essa posição de dormir, porque tem um risco muito grande, então não é aconselhável, é realmente mesmo para que ele se desenvolva ou que ele fique sob supervisão. Ficar sozinho não é uma opção. A primeira brincadeira e a primeira atividade é a chamada de vai e vem. Ela já é feita para bebês um pouco maiores. Então, bebês de 4 meses ou de 3 meses, se o bebê estiver bem durinho, para poder fazer isso, você vai colocar o bebê sobre suas pernas, virado com a barriga para você, vai segurar as mãozinhas dele e vai trazer até você. Esse movimento de vai e vem, além de fazer com que a criança tenha um entendimento sobre o movimento dela estar sentada, vai ajudar também no desenvolvimento da musculatura, principalmente dessa parte do abdômen e para essa região das costas, da região da escápula aqui. Então é muito interessante e muito boa para o bebê ter essa noção, essa percepção do ambiente. Mas como eu falei, é importante que ele já esteja mais firme. Você não pode fazer isso com um recém-nascido, puxar ele pelos braços, não é uma boa opção. Então realmente é para uma criança um pouco maior. A segunda opção é colocar o bebê de bruços. Você colocando o bebê de bruços, ele vai desenvolver muito a parte da musculatura do peito, das costas, da barriguinha e também das pernas, porque ele tenta se equilibrar. Se o seu bebê ainda não consegue ficar bem de bruços, você pode utilizar uma almofada, tem almofadas específicas para isso. A que a gente usava na Alice, né, que agora ela já não precisa mais, mas a gente vai mostrar no vídeo, é uma almofada de pescoço. A gente abre e coloca com apoio nessa região aqui, para que ela consiga ficar mais estável no chão, sem que ela tenha que forçar tanto os músculos. Só que é importante, à medida que o bebê vai adquirindo força e confiança, é importante você tirar. Se você não tiver uma almofada de pescoço, uma almofada, um rolinho, alguma coisa para deixar o bebê apoiado, você pode pegar as toalhas de banho, pega 2 toalhas de banho, enrola uma na outra, faz um rolinho e coloca em volta do bebê, em volta do tórax do bebê, embaixo dos bracinhos, para que ele fique apoiado e fique mais confiante.
brincadeira e atividade interessante para os bebês, ela está relacionada com os movimentos finos, a motricidade fina. Então, a gente vai pegar um objeto, um chocalho ou algum brinquedinho com som, e aí vai chacoalhar de um lado para o outro, fazendo com que o bebê fique ouvindo e acompanhe. Então, ele vai virar a cabeça para um lado, para o outro, ele vai acompanhar esse movimento. Isso pode ser feito várias vezes. Isso é muito interessante, porque ele vai prestar atenção no som e ele vai te acompanhar. Então, ele vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sendo estimulado cada vez mais, tanto a se movimentar, como a ouvir, prestar atenção e conseguir acompanhar o objeto. Quando seu bebê já estiver rolando sobre o chão ou sobre até a cama, mas sempre que possível no chão, você coloca ele de barriga para cima e deixa com que ele vire 1, 2 vezes dentro do ambiente que ele possa ficar sem se machucar. Porque ele vai aprender a virar e desvirar. Uma das primeiras dificuldades quando o bebê começa a virar é prender a mão embaixo do corpo. Então ele vira para o lado, mas ele não consegue tirar o braço de baixo. Ele só vai conseguir à medida que ele for crescendo, se desenvolvendo, a musculatura estiver ok, e ele vai conseguir, ele vai aprender a tirar o braço. Isso é muito importante, porque aí eles ganham agilidade para conseguir se virar, se desvirar e conseguir se movimentar mais rápido e melhor. Outra atividade que pode ser feita, que não necessita de nenhum objeto, é você imitar o seu bebê. Você tentar conversar com ele. Quando ele fizer algum som, você repetir o mesmo som. Aí, quando você repetir o mesmo som, você tem que dar o espaço para que ele responda. Então, ele fez um gritinho, você imita o gritinho, espera ele fazer de novo. Assim, você tenta criar um diálogo com a criança. Isso vai estimular com que ele continue falando, balbuciando no caso, e se interesse por continuar fazendo aqueles sons e se divirta junto com você. O toque também é muito importante para o bebê. Então, o hábito de fazer carinho na criança, de fazer massagens no bebê é muito prazeroso para a criança, para você e para o desenvolvimento. Não existe nenhum desenvolvimento que seja tão funcional em todos os sentidos como o toque. Então, é legal você explorar o toque, as massagens, os estímulos sensoriais na pele do bebê. Essas atividades não estimulam só a questão da motricidade e do desenvolvimento cognitivo, mas também o desenvolvimento social do bebê. Vale lembrar que cada bebê tem um ritmo, então a gente precisa respeitar. Se o seu bebê ainda não estiver pronto, não tem problema, a gente tem que respeitar o tempo do nosso bebê, não tem problema nenhum. Conforme ele for avançando e for se sentindo mais confiante e estando preparado, você faz a atividade. Vale lembrar também que é importante fazer as atividades quando o bebê não estiver com fome, porque a gente sabe que o bebê com fome não espera. Ele também não pode estar com a barriguinha cheia, porque devido à força que ele vai fazer para sustentar a parte do tronco e a cabecinha, ele pode vomitar. Também a gente não deve fazer as atividades quando o bebê estiver com sono, sonolento, porque aí ele vai ficar irritado, ele não vai conseguir fazer as atividades e não vai ser um momento gostoso. Então, o interessante é que seja entre 2 janelas de sono. Quando você sabe que o bebê já mamou, ele não tá sonolento ainda, esse é o melhor momento. É importante para o bebê toda essa questão do desenvolvimento, mas pra gente, pros pais e para quem cuida do bebê é muito importante. É um momento muito gostoso que a gente consegue aproveitar e estreitar ainda mais o vínculo com o bebê. Então, se você ainda não fez, faça, porque vale muito a pena.